entendemos que a Bíblia ela é uma história a respeito de Jesus. Tudo que nela se contém, desde Gênesis a Apocalipse, é sobre Jesus, sobre o grande plano do Senhor para trazer salvação a toda a humanidade. E Deus ele criou um sistema no Antigo Testamento que também aponta para Jesus, que era o sistema sacrificial, aonde os homens precisavam levar um cordeiro de tempo em tempo, e eles precisavam separar um cordeiro maculado, um cordeiro perfeito, e eles tinham que colocar a mão sobre a cabeça daquele cordeiro, uma simbologia de uma oferta substitutiva, onde eles estavam ali se colocando aquele cordeiro, trocando de lugar, se podemos assim dizer, com aquele cordeiro, identificados com aquele cordeiro, que seria sacrificado pelos pecados cometidos. Entenda que o homem pecador merece morrer por causa do seu pecado, diante de um Deus justo, diante de um Deus onisciente que vasculha todas as coisas. E a ideia de Deus era que o homem, ao identificar-se com aquele animal que nada fez, com aquele animal imaculado, com aquele animal perfeito, ele pudesse se examinar e mudar a direção de sua vida. Alguém está morrendo pelos meus delitos, é bom não mais praticá-los. Só que a gente percebe-se na Escritura que essa consciência ela não aconteceu. Os homens faziam esse ritual, estou limpo do pecado, fazia de novo, e aquele ato virou-se um memorial de pecados, e não uma atitude, de fato, de mudança, de um homem identificado com o ser que morreu em seu lugar. E isso aponta para Cristo de uma forma plena, sendo Ele o nosso Cordeiro Pascal, sendo Ele aquele Cordeiro Imaculado, Cordeiro Santo, Cordeiro Justo, que toma o lugar do pecador, paga pelos seus pecados. Só que agora é um sacrifício perfeito feito uma vez. Mas a consciência original, tanto em um quanto no outro, era a mesma. Eu, pecador, me identificar com um cordeiro que foi sacrificado no meu lugar. Pois bem, Jesus completa isso de uma forma plena com a sua morte na cruz do Calvário. Só que agora nós precisamos pensar. Isaías vai trazendo aqui que certamente ele trouxe sobre si as nossas enfermidades, nossas dores. É claro que a plenitude disso aqui é no momento em que nós estivermos glorificados, onde não haverá mais enfermidade, não haverá mais dor, não haverá mais nada, porque o plano se concretiza desse cordeiro. Só que existem implicações para nós desse ato perfeito de Deus, e é isso que eu gostaria de pensar junto com os irmãos essa noite. Jesus ele toma sobre si, ele padece, ele foi oprimido, foi transpassado pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por quê? Porque houve uma substituição. E é essa a implicação. Entenda, Jesus, ele tomou o seu lugar, ele trocou de lugar com você. Se você consegue perceber o drama, ele assume o teu pecado, e agora você precisa assumir também uma outra parte, a parte dele. Não como a segunda pessoa da Trindade, não como um Deus soberano, mas como justo. Nós assumimos agora, trocamos de lugar. Ele pega o meu e padece, e eu pego dele para ter vida. Eu pego o lugar de Jesus, essa troca ela acontece. E eu preciso agora entender
Eu não mais sou esse pecador que merece a morte. Agora eu fui justificado para viver. E nós precisamos nos perguntar: de fato, assumimos essa responsabilidade? De fato, nós assumimos essas implicações? Porque Ele troca de lugar conosco e diz: agora você vai viver. Agora você vai praticar boas obras. Agora você vai e deixe de praticar aquilo no qual você deveria morrer. Assim como lá no começo, ao olhar aquele animal imaculado, tinha que arder a consciência do homem que alguém está indo para o matadouro em seu lugar. Assim também na nossa mente precisa arder essa consciência. Alguém foi ao matadouro em meu lugar. Eu não posso mais viver de qualquer maneira. Eu não posso mais viver para desonrá-lo. Eu preciso viver a vida que Ele me proporcionou para viver. Imagina, meu irmão, trazendo para uma realidade de vida nossa, como humanos, talvez isso possa esclarecer um pouco mais a nossa mente. Você é alguém condenado à morte e não tem mais jeito, condenado você foi. Aí agora vem um pai de família, alguém que tem uma vida, alguém que tem toda uma responsabilidade, se sensibiliza com você e diz: ó homem perverso, ó mulher perversa, eu decidi trocar de lugar com você. A morte que era para ser para você, eu vou assumir. Você não vai mais morrer. Eu morro no seu lugar. O que esse homem, se caso tiver um pouco de decência, ou essa mulher, deveria pensar: tá bom, então morre aí. Ninguém quer morrer, morre no meu lugar. Mas aquele homem deixou uma família. Aquele homem deixou responsabilidades. Você não vai tomar o lugar do homem no sentido físico, mas o mínimo as responsabilidades que ele deixou. Então, já que ele morreu em meu lugar, então eu vou cuidar da família dele, eu vou cuidar das responsabilidades dele, eu vou trazer para mim o que aquele homem deixou de fazer porque morreu no meu lugar. É esse mesmo sentimento que nós precisamos, que precisa ser gerado em nós. Espera aí, ele decidiu, ele escolheu, ele quis, ele tomou e me colocou num lugar que jamais eu imaginaria que poderia estar. O lugar de ser justificado, o lugar de ter os pecados apagados, o lugar de poder viver. Nós não podemos viver aqui de qualquer forma mais. Essa responsabilidade tem que entrar. Eu tenho que me identificar com aquele que para a morte foi. Ele tomou sobre si a iniquidade de todos nós, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos como ovelhas desgarradas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus toma. E olha a tragédia que é hoje. Ele ter tomado isso, padecido, e o homem como o ser humano como uma porca lavada volta ao espojadouro de lama. Continua ainda a praticar as mesmas ações, nas quais ele deve morrer por elas. Continua a fazer aquilo que desagrada. Ele não assume, e nós precisamos assumir. Agora eu vou viver uma vida digna. Porque ele trocou de lugar comigo. Trocou. Sai você, agora vem para o meu lugar, eu vou para o seu lugar. O mesmo Cordeiro, puro, santo, justo, aleluia, imaculado. Por mim, pecador, miserável, sujo e outras coisas mais. A gente nós precisamos verdadeiramente de olhar para dentro das nossas vidas e olhar para a cruz e falar assim: não, a minha vida não pode ser mais um memorial de pecados, a minha vida não pode ser mais uma desonra, a minha vida ela precisa agradar a esse que trocou de lugar comigo, esse Cordeiro Santo.
Nós andávamos, mas não podemos mais andar. Fazíamos, mas não podemos mais fazer, porque alguém morreu por causa disso. E éramos nós que deveríamos ter morrido ali. A graça de Deus, ela é tão bonita. Quando a gente reconhece essa graça, assim, poxa, a cada amanhecer que eu abro os olhos, eu puxo o mar, conscientemente. Eu tenho que levantar as mãos para os céus e falar: obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Porque o que tu tinha mesmo que fazer era não deixar isso acontecer. Era ter me consumido antes. Mas as misericórdias, de fato, são as causas de nós não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Mas se renova para quê? Para que possamos viver a vida que Jesus morreu para nos dar. Não para que com as nossas ações, com as nossas vidas, nós venhamos a fazer vão tudo isso. É claro que a fala aqui, irmão, não é para o mundo. Essa fala aqui é para nós cristãos. É para nós que queremos ou falamos que pertencemos ao Senhor. Essa fala é para nós. Para que todo dia essa melhoria aconteça, todo dia essa boa consciência aconteça, que eu consiga falar, olhar, não, meu Deus, morreu por mim. Eu não posso mais viver como todo mundo. Eu não posso mais viver à mercê, a andar mais segundo as minhas vontades. Eu preciso honrar essa chance. Essa chance honrosa, essa chance maravilhosa que foi dada a nós. Porque o mundo em si é o mundo. Mas somos nós que fomos tirados de lá, aonde andávamos desgarrados como ovelhas. Não, eu vou viver aqui, honrar essa vida que Deus me deu. E Isaías continua a profecia, dizendo sobre o Cordeiro. Ele vai se identificando, olha, ele foi oprimido e humilhado. Ele não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Ele foi manso, calmo, tranquilo para a morte, sem sequer falar nada, sem sequer contestar. Ele foi por mim, por você. Ele não abriu a boca. Ele foi oprimido, ele foi humilhado. Nós precisamos se identificar com essa dor, porque era para nós. A gente vê as encenações, eu falo muito disso, os filmes, talvez o mais próximo à paixão de Cristo. Tem gente que não aguenta nem ver, te digo que foi 10 vezes pior do que aquele filme consegue expressar. Ele foi escoteado, ele foi cuspido, ele foi... O batalhão foi deslocado para bater nele. Quem tinha que ser espancado? Eu. Quem tinha que ser cuspido? Eu. Quem tinha que apanhar por um batalhão? Eu. Mas ele foi e não abriu a boca. Ele foi por amor. As pessoas não consideram isso, entende? Quando se entregam aos prazeres mais obscuros da vida ou às direções mais contrárias da vida. Não trocam, não entendeu que o lugar foi trocado. Foi trocado. O mundo é o mundo, mas nós temos que ter essa consciência no nosso coração. Ele trocou a morte substitutiva de Cristo. Nós fomos substituídos nisso. Assim, o pecado ele levou, a vida ele entregou. Aleluia, glória a Deus. E nós temos feito valer. E nós temos honrado isso. Nosso pensamento, nossas ideias, nossas ações condizem com isso. A gente precisa se perguntar e precisa reagir. Peraí, não é um cordeiro que vai morrer amanhã, depois num ritual, em tempos. Ele já morreu. A mudança, ela
tem que acontecer. É imprescindível, tem que acontecer. Isaías continua dizendo, por juízo opressor foi arrebatado, versículo 8. De sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dor nenhum se achou na sua boca, não tinha nada para que ele pudesse padecer por aquilo, porque quem fez fomos nós. Justíssimo, santos, não só santo, 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 santo é o Senhor. Ele foi, não tinha nada, uma palavra, não tinha nada que o pudesse incriminar, nada, ele foi padecer tudo isso. E nós precisamos colocar a mão sobre esse cordeiro, se identificar com esse cordeiro e falar, não dá para brincar, não dá para ele ir e eu continuar na mesma, não dá para desprezar essa morte. Deus, Pai, vai dizer, prestem bem atenção, não terei por inocente quem tiver por profano o sangue do meu filho. Um cordeiro morreu. E a vida precisa brotar. E a morte é que está tomando conta da vida das pessoas, do ser das pessoas, melhor dizendo. A morte, a escravidão do pecado, a escravidão dos sistemas do mundo, uma vida que não honra ao Senhor que morreu. Isso é para nós. É por isso que nós não podemos descansar, entende? Nós não podemos baixar a guarda. Nós precisamos em todo tempo considerar, era para eu não mais viver pelos meus delitos. Eu não posso mais pensar como o mundo pensa. Eu não posso mais viver como o mundo vive. Eu não posso ter mais uma vida que desagrade, desabone o meu Senhor. Não posso. Ele foi. Isaías traz esse sacrifício do servo para que isso tem que tocar no nosso interior. Era para você e ele tomou sobre si. 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Foi da vontade de Deus, para mim, para você. A Deus agradou moê-lo para você ter a chance. E é uma chance só. Não caia no engano de achar que há muitas chances. Não mais. Ou melhor, nunca houve. Só há uma chance. Uma chance que é valorizar a morte desse Deus em nosso lugar. Eu gosto do versículo que vai dizendo aqui, esse versículo 11, 10 ainda. A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Foi da vontade de Deus estender essa chance. Foi da vontade de Deus que você pudesse estar com Ele. É da vontade de Deus que haja mudança em nós. Aleluia. Porque o 11 vai dizer, é no 11 que eu e você precisamos estar. É no 11 que nós precisamos olhar e falar, é isso. É no 11 que ele disse, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e a sua alma ficará satisfeita. Ele tem que ficar satisfeito ao olhar para mim e para você, mesmo cheio de falha, cheio de pecado, mas valorizando essa morte. Senhor, eu vou honrar a vida que o Senhor me deu. E ele vai ficar satisfeito. Não foi à toa, não. Porque, meu irmão, você talvez vai olhar assim, não foi à toa porque tem fulano, tem ciclano que fala, não é fulano e ciclano, não. Sou eu e você. Não foi à toa, Senhor, não é porque fulano te serve ou Beltrano te é fiel. Não foi à toa porque eu sou fiel ao Senhor. Não é à toa porque eu estou honrando essa única chance que o Senhor me deu. Deus se satisfazer. Não é, ali houve troca.
aquele ser não mais tem prazer no pecado, porque a troca teve efeito. Que adianta, meus amados irmãos, nós entrarmos e sairmos e a nossa vida ser tão pior do que aquele que nem por porta de comunidade de fé alguma entrou? O que adianta louvar, pregar, seja lá o que for, e a nossa mente não foi mudada pela mente de Cristo? O que adianta se nós não valorizarmos, não entendermos que houve uma oferta substitutiva na morte dele? O fruto, ele vai ver o fruto e vai ficar satisfeito. Por quê? O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as suas iniquidades dele levará sobre si. O pecado ele leva, a justiça ele vai entregar. É essa vida que a gente precisa viver. Seremos perfeitos? Meu irmão, nunca, jamais. Mas ele se satisfaz quando ele vê no nosso coração esse desejo de honrar. Senhor, te dei muito trabalho, eu te dou trabalho, mas a minha vida, a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus, para agradá-lo, para honrá-lo, para que quando eu levantar, quando eu abrir os meus olhos, eu puxar o ar, ele fique satisfeito. Meu servo acordou, vai me buscar, vai me louvar, vai me servir, vai viver uma vida digna nessa terra. Aleluia. Valeu, valeu. É isso aqui. Ele trocou. Nós não podemos mais aceitar que vivamos uma vida tão longe dos padrões do Senhor. Jesus e seus ensinos falam muito disso, né? Que adianta? Os publicanos, os pecadores fazem o mesmo. A tua justiça precisa receber. Por quê? Porque ele trocou. Você pode ser justo. Você agora é justificado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Não é uma condição de pessoas especiais. É uma condição de quem valoriza, de quem entende, de quem faz valer. Ah, Senhor, eu não consigo. Mentira, consegue sim, porque nesse sangue tem poder. Claro que consegue. Não há querer de entender, não. Eu botei a mão no Cordeiro, eu vi ele indo no matadouro. Eu vi aquele Cordeiro que nada fez. Eu vi aquele Cordeiro santo, justo, imaculado. Eu vi ele indo para ser morto no meu lugar. Aquela morte não pode ser brincadeira. Ela não pode ficar no esquecimento. Ela tem que me incomodar. Alguém morreu. Alguém morreu. Não morreu para viver assim. Não morreu para eu ter essa atitude. Não morreu para eu ter esse comportamento. Ele morreu para justificar muitos. E esse sou eu. O justo me justificou. Por isso eu lhe darei muitos com a sua parte, com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Meus irmãos, que bênção maravilhosa Deus preparou para nós. E digo mais, ele não precisava. Deus é satisfeito em si mesmo. Deus não tem carência do homem. Deus poderia simplesmente mandar um fogo de novo, matar todo mundo e acabou. Zerou a história. Mas foi do agrado do Pai moê-lo. Foi do agrado do Pai que nós pudéssemos ter essa boa consciência. Não, peraí, alguém morreu. Morreu justamente porque eu estava vivendo isso. Então eu vou largar essa vida. Eu vou largar essa condição. Eu vou largar essas práticas. E vou valorizar essa vida que Ele me entregou sem eu merecer. Meus irmãos, isso tem que entrar. Em tudo na vida, nós temos que lembrar. Ele trocou de lugar comigo. Eu preciso viver a vida de Jesus.
Eu preciso viver ao exemplo dele, eu preciso viver na fé dele, eu preciso viver no poder dele, no sangue dele. E eu tenho que me questionar, e como é que está agora a minha realidade? Essa vida, ela condiz com essa troca? Ou eu estou pior do que o estado inicial? Nós somos maus, pecadores, nós somos fracos e frágeis. Mas estamos vendo aqui uma grande chance, a única chance, que é fazer valer essa substituição. Traz isso para a sua vida. Aí o nosso louvor será um louvor, nossa vida será um louvor, nossas ações será a satisfação ao Senhor. Dele olhar, a gente acha que é assim, né? Ah, fulano tem mais contato que eu. Fulano tem mais, não tem ninguém mais nem menos que nada. O que tem são pessoas que fazem valer a morte de Jesus. Que o façam satisfazer. Deus se agrada tanto quando Ele olha para mim, olha para nós e fala assim, poxa, olha como é que ele era, né? Aquilo já não mais o domina. Aquela situação, aquela prática morreu. Ele mudou, ele se transformou. Está fazendo valer essa vida. Estou satisfeito com a conduta que meu servo, minha serva propôs viver. De crescimento espiritual, de progresso espiritual, de limpeza espiritual. A coisa mais danosa e trágica é o ser humano que pensa imerso aos seus pecados, imerso à sua carnalidade, ele acha que está agradando a Deus porque faz parte de um lugar de fé, porque é um pregador, porque louva, porque evangeliza, ou porque faz qualquer tipo de obra. Nossas obras são panos de imundícia. Não importa o que a gente faça, o que deixou de fazer, o importante é a troca ter acontecido verdadeiramente. É isso que importa. Se verdadeiramente houve a substituição, então o serviço tem algum valor. Agora, se não houve nenhuma substituição, é só engano. Se faz, se pratica, mas não há satisfação. Não há justificação. Ninguém aqui, nós não somos melhores do que ninguém, ninguém é melhor que ninguém. Nossa condição é uma condição igualitária. Mas faça valer. Olhe para o Cordeiro, trocou de lugar com você. E tome para si o versículo 11. Ele verá o fruto da sua obra. Ele vai olhar para mim e vai falar, opa, houve transformação. Opa, houve crescimento, houve melhoria, houve comunhão, houve contato, houve justificação. O meu sangue está ali em ação. É esse ponto. Não é ser um legalista cego, muito menos um desleixado liberal. É ser alguém que entendeu, que tomou para si. Toma, Senhor, e dá aqui essa responsabilidade, essa implicação de ser uma verdadeira serva de Cristo, aonde quer que for. Isaías, profeta messiânico, profetizou tanto sobre Jesus, e nesse capítulo aqui ele vem trazendo justamente essa percepção, que é até o subtítulo, que é o sofrimento vicário do servo do Senhor. Volto a dizer, trouxe 2 vezes para nós essa noite, para que nós consigamos assumir essas implicações. Você não pode mais viver qualquer tipo de vida. Se você é um cristão, você tem que viver uma fé digna da vocação com que você foi chamado. Quando olhar para mim e olhar para você, de fato possam falar, são servos de Deus, porque a vida de Jesus é evidente neles. E não mais ser aquele que só ocupa um lugar. Não é essa a condição. Trocou-se. Honre o Senhor. Faça valer o sangue do Senhor. Viva a vida do Senhor. Se tem uma coisa que talvez isso possa te entusiasmar,
aqui nós estamos vendo uma oportunidade de agradar ao Senhor, de satisfazer o Senhor, tendo uma vida santa, tendo uma vida piedosa, tendo uma vida digna de servos dele. Porque, irmãos, o que mais nós temos visto é o contrário. Paulo foi preciso quando disse: por causa de vocês o meu nome é blasfemado entre os gentios. Quem são esses que não entenderam essa troca, que não valorizam o sangue? Mas, contrapartida, quando o servo do Senhor verdadeiro, ele assume a sua responsabilidade, o nome do Senhor é engrandecido e glorificado. Tem esses que fazem o nome ser blasfemado, mas que tenha eu e você, que faça o nome do Senhor ser honrado, que faça o nome do Senhor ser engrandecido, que faça o nome do Senhor ser exaltado, e o mais importante, que ele sinta-se satisfeito com o fruto do seu penoso trabalho. Em nós, cada um de nós, eu e você individualmente, assumir essa implicação. Sou servo de Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo mais me convém. Vou glorificar o Senhor. Vou viver como o Senhor quer que eu viva. Vou engrandecer o nome do Senhor. Amém? Meus irmãos,